E aí pessoal, beleza? Nós vamos aqui para o nosso quarto vídeo de geometria analítica e nesse vídeo nós vamos tratar de paralelismo de vetores e módulo de um vetor. Esse é o último vídeo antes de uma série de exercícios da apostila, correto? Beleza, vamos ao nosso primeiro tópico aí, paralelismo de dois vetores. Nós já vimos que se dois vetores U e V são paralelos, então existe um número real alfa tal que o U pode ser obtido multiplicando-se o V por esse alfa. Nós vimos, por exemplo, que se esse alfa for 1, o V e o U são iguais. Se o alfa for positivo, eles estão no mesmo sentido. Se o alfa for negativo, eles estão em sentidos opostos. Se o alfa for maior do que 1, o módulo de U é maior do que o módulo de V, enfim. Essas coisas nós já vimos aí para trás. Mas, partindo disso, partindo de que, se são paralelos, o U pode ser obtido fazendo-se alfa vezes V, a gente tem que x1y1 é igual a alfa vezes x2y2. Agora, passando esse alfa multiplicando dentro dos parênteses, a gente tem que x1, y1 vai ser igual a alfa x2, alfa y2. Daqui a gente tem uma igualdade de dois vetores. Então a gente pode comparar as abscissas e as ordenadas. Então a gente conclui que x1 é igual a alfa x2, e disso a gente tem que x1 sobre x2 é igual a alfa. E comparando as ordenadas, a gente tem que y1 é igual a alfa y2. Ou y1 sobre y2 é igual a alfa. Se esse alfa é o mesmo, já que é o fator multiplicador que nós operamos lá em cima, então a gente pode concluir que se dois vetores são paralelos, a razão entre x1 e x2 e entre y1 e y2 são iguais. É o que está no texto aí, ó. Em outras palavras, dois vetores são paralelos quando suas componentes forem proporcionais. A expressão destacada é chamada de condição de paralelismo entre dois vetores. Vamos ver exemplo aí agora. Os vetores U, menos 2, 3 e V, menos 4, 6 são paralelos. E são paralelos por quê? Porque respeitam a condição de paralelismo. Quando eu faço a razão entre as abscissas e a razão entre as ordenadas, eu obtenho o mesmo valor. Você pode observar que menos 2 sobre menos 4 dá meio, 3 sobre 6 também dá meio. Como a igualdade é verdadeira, a igualdade formada pelas razões entre as abscissas e entre as ordenadas, como essa igualdade é verdadeira, podemos afirmar que os vetores são paralelos. Aí vem algumas observações. Por definição, o vetor nulo é paralelo a qualquer vetor. E segunda observação, se uma das componentes de um vetor for nula, a componente correspondente a esta de um vetor paralelo a ele também vai ser nula. Bom, o segundo tópico desse vídeo é módulo de um vetor. Algo bem simples, algo que tem muita relação com a geometria analítica que nós estávamos acostumados lá no ensino médio, que nós já vimos. Módulo de um vetor. Seja o vetor v, xy da figura. Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o módulo de v ele vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. A fórmula do módulo do vetor é puramente aplicação do teorema de Pitágoras. E também algo que você já viu no terceiro ano no ensino médio, quando você estava estudando geometria analítica, quando você via distância entre dois pontos. A ideia é exatamente a mesma. Então vamos a exemplo aí. Qual o módulo do vetor U igual a menos 4, 9? A resolução, pessoal, é a aplicação direta de fórmula.
Módulo de U vai ser o x ao quadrado, que no caso é menos 4, mais o y ao quadrado, que no caso é 9. Menos 4 ao quadrado dá 16, 9 ao quadrado dá 81, 16 mais 81 dá 97. Então o módulo de U é raiz quadrada de 97. Quase 10, né? Mas enfim, o módulo de U aí, raiz quadrada de 97. Observações. A distância entre dois pontos A e B é o módulo do vetor AB, com origem em A e extremidade em B. Ao contrário também dá certo. Mas vamos simplificar. Vamos considerar o vetor AB. Isto é, a distância AB é o módulo do vetor definido por A e B. Como AB é B menos A, e B menos A é x2 menos x1, y2 menos y1, a gente tem que a distância entre os pontos A e B vai ser a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Essa fórmula é a chamada fórmula da distância entre dois pontos que nós já vimos lá no ensino médio, não é verdade? Segunda observação. Nós vimos na multiplicação de um número real por um vetor que para cada vetor V não nulo é possível associar dois vetores unitários a V. Esse vetor unitário é dado por V sobre o módulo de V, o que a gente chama de versor de V. E o seu oposto também é um vetor unitário, não é isso? Menos V sobre módulo de V. Vamos ver exemplo disso aí, aplicando essa ideia de distância, ou melhor, de comprimento de um vetor, para a gente encontrar o versor de um vetor. Qual o versor do vetor V3 menos 4? Bom, para eu saber qual é o versor, eu vou chamar esse versor de U. Então eu vou fazer o vetor V dividido pelo módulo de V. O vetor V é o vetor 3 menos 4, foi dado enunciado. O módulo de V, eu vou fazer raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, menos 4 ao quadrado dá 16, 9 mais 16 dá 25, raiz de 25 é 5. Então, por isso que está aí na apostila, 3 menos 4 sobre 5. Então, isso aí vai dar 3 quintos menos 4 quintos. Então, pessoal, esse 3 quintos menos 4 quintos é um versor do vetor V. Observações. É possível verificar que um versor é um vetor unitário. Nós vamos pegar esse mesmo exemplo aí de cima, esse versor 3 quintos menos 4 quintos, e vamos calcular o módulo dele. Quando eu calculo o módulo desse vetor, eu tenho que 3 quintos ao quadrado vai ser 9 25avos. Mais menos 4 quintos ao quadrado vai ser 16 25avos. 9 25avos mais 16 25avos vai dar 25 25avos. 25 25avos é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, viram que é possível verificar que um versor é realmente um vetor de comprimento 1? Segunda observação. É importante destacar que o versor U é também versor de todos os vetores múltiplos de V. Segundo exemplo aí. Dados os vetores U, menos 1, 3 e V, menos 2, menos 1, determinar módulo de U mais V e módulo de 2U menos 3V. Então vamos lá, resolver por partes aí. Primeiro, para fazer o módulo de U. Módulo de U é bem direto. Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aí vai dar menos 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9, 1 mais 9, 10. Então o módulo do vetor U é raiz de 10. Agora nós vamos fazer módulo de U mais V. Pessoal, fica atento para um detalhe. Módulo de U mais V não é necessariamente igual a módulo de U mais módulo de V. Pode até ser igual, mas não necessariamente vai ser igual. Então, se eu tenho que fazer módulo de U mais V, primeiro eu somo os dois vetores, para depois então calcular o módulo desse
desse vetor resultante. Então, o mais v é menos 1, 3, mais menos 2, menos 1. Isso aí vai dar menos 3, 2. Então agora eu tenho que calcular o módulo do vetor menos 3, 2. Então isso vai ser raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Então eu vou fazer raiz quadrada de 4 mais 9, vai dar raiz quadrada de 13. Então a raiz quadrada, então o módulo de U mais V é igual a raiz de 13. E agora, por fim, aí está pedindo o módulo de 2U menos 3V. Da mesma forma que fizemos antes, primeiro a gente tem que fazer o vetor resultante. O vetor resultante de 2U menos 3V. E então calcular o módulo desse vetor. Quando a gente opera aí o 2U menos 3V, a gente encontra o vetor 4, 9. O módulo do vetor 4, 9, eu faço 4 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, isso vai dar 16 mais 81, 97. Então, o módulo de 2U menos 3V vai ser raiz quadrada de 97. Terceiro exemplo aí. Determinar a distância entre os pontos A e B, dadas as suas coordenadas aí. Isso aí, galera, é o que a gente já tinha visto lá no ensino médio, mas também usando o conceito de vetores aqui. Eu posso fazer o vetor AB, e para fazer o vetor AB, eu faço extremidade menos origem. Então eu vou fazer x de B menos x de A, y de B menos y de A. E aí eu vou encontrar o vetor AB, e a partir dessas componentes que eu encontrei, eu calculo o módulo. Ou, de forma direta, distância de AB vai ser a raiz quadrada de extremidade menos origem, menos 1 menos 2 ao quadrado, mais, de novo, extremidade menos origem, 4 menos menos 1 ao quadrado. Então isso vai dar menos 1 menos 2, vai dar menos 3 ao quadrado, 9. 4 menos menos 1 dá 5, ao quadrado 25. 9 mais 25, 34. Então a distância entre esses dois pontos aí é raiz quadrada de 34.